que eu falo, 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 falo até, né, explodir, ninguém me escuta. E aí eu dou uns berros, saio da como que minha mãe falava? Roda a baiana, no instantinho sai todo mundo correndo para fazer. Não dava para ser numa boa, gente, tem que ser, assim, só na base do estresse, só na base do grito, parece que pede pra gente estressar, pede pra gente dar uma de doida. Não funciona se for pedindo mansinho. Na casa de vocês, vocês também têm essa situação de você falar 1 milhão de vezes e ou escuta aquele "espera aí", ou então nem escuta, né, nem responde. E aí a gente vai ficando cada vez mais estressado, a gente vai, tendo dificuldade de lidar com essa situação, a gente se sente oprimido até, porque precisa que eles façam algumas coisas que a gente precisa que eles façam, né, e eles simplesmente não ouvem. A gente fala, 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 fala. Quando o Thiago era adolescente, às vezes eu tinha vontade de ter um gravadorzinho para eu gravar as coisas que eu falava, para não ter que repetir, porque era a mesma coisa quase todo dia. E aquele estresse danado. Não ia ser bem mais prático se eu só desse replay? Na frase, porque esgota a gente, tem hora que a gente não aguenta mais, explode, né, e acaba fazendo caca. Mas tem jeito mãe, tem jeito de melhorar, né, porque qual que é o olha, veja bem, se a gente gritasse e funcionasse, ainda vai lá, vai, é o preço que a gente tem que pagar, vamos pagar e funciona e tá bom. Mas se você prestar atenção, esse recurso ele não funciona de fato. Talvez ele funcione ali na hora, né, de vez em quando nem isso. Às vezes o que que acontece? Você dá aquele berro, né, e aí a pessoa assusta, porque é uma coisa não comum, e aí sai todo mundo correndo. Agora, a partir do momento em que você vai, entre aspas, "abusando" desse recurso, né, você vai tendo cada vez mais que, gritar de novo, gritar de novo, gritar de novo, gritar de novo, e quando a conversa só funciona na base do grito, tem uma hora que parece que sabe quando perde o efeito? Porque tem aquele ditado que diz, né, tudo que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né, o que a gente plantar, é o que a gente vai colher. E se a gente planta aí, de repente, uma relação à base de grito, que será que vai nascer dessa semente? Mas se isso não funciona, o que que a gente pode fazer? Primeira coisa, gente, quando você vê que você está gritando, roda baiana da piti, rompe, rompe. Qual é o primeiro passo? Para. Aquele que a avó da gente falava assim: para e conta até 10, funciona. E eu tenho descoberto por quê. Sabe por que que funciona você parar e contar até 10? A raiva em si, a emoção em si, quimicamente, no nosso organismo, que dá aquela descarga de cortisol e de adrenalina, ela dura 90 segundos. Exatamente o que você ouviu. A raiva por si só, ela tem 1 minuto e meio de efeito sobre o nosso corpo. 1 minuto e meio. Mas qual de nós sente raivas por 1 minuto e meio e depois passa? Dura um pouco mais de 1 minuto e meio, né, gente? Eu conheço gente que fica o dia inteiro com raiva, conheço gente que fica a semana inteira e eu conheço gente que fica a vida inteira com raiva. Mas por que que isso acontece? Porque você continua revisitando essa raiva emocionalmente. Você fica como que chama? Ruminando, né, voltando e revivendo aquele momento, e revivendo aquele momento, e fazendo aquela conversinha com você mesmo. "Mas por que que ela fez isso? Mas não poderia fazer isso é injusto", né, e vai conversando e vai retroalimentando aquela raiva. E aí, quando a gente para, respira, conta até 10, os níveis de cortisol e adrenalina vão baixando e os efeitos da raiva vão diminuindo até o ponto em que você se sente mais capaz de retomar o controle das suas reações.